Boa tarde a todos. Para mim é uma grande satisfação estar, no dia de hoje, debatendo esse tema das imunidades tributárias, um tema com o qual trabalho há quase 20 anos, um tema que eu milito em todas as áreas, judicial, legislativa, executivo, e é um tema que, inclusive, foi objeto também da minha pós-graduação na Universidade Católica. Então, é um tema que eu vivencio e estudo há muitos anos. Tem uma história engraçada, até de um advogado que está aqui. Certa vez ele chegou, eu estava recrutando advogado, e ele chegou na minha sala, e aí eu expliquei qual era o serviço e tal. Eu digo, olha, eu trabalho praticamente só com 2 artigos da Constituição. O 150, 6, e suas alíneas, e o 195, parágrafo 7º. Aí ele olhou, estranhou. Anos depois, estava numa correria, tinha que fazer um parecer, tinha uma impugnação. Ele entrou na minha sala, esbaforido, e disse, meu amigo, eu tenho que lhe confessar uma coisa. Quando, há alguns anos, eu comecei aqui, que você falou que era só 2 temas, só 2 artigos da Constituição, eu achei que ia ser um tédio, mas isso não tem nada de tédio. Então, eu sou realmente um apaixonado por esse tema das imunidades tributárias. E quero parabenizar pelo evento, e o sucesso desse evento já deixa o desafio que, no próximo ano, tem o 2º Seminário Nacional. Quer dizer, aonde eu cheguei, aonde eu pude estar hoje, as pessoas estavam assistindo o evento, me perguntando, inclusive, 3 horas da tarde, eu numa reunião, estava no Ministério da Educação, e o pessoal questionou, você não vai, você palestra daqui a pouco, estou vendo aqui no YouTube, está anunciado. Eu digo, gente, vai dar tempo, né? Então, realmente, o sucesso desse evento, viu, Luiz Vanderlei e Able, fica realmente o desafio para a gente fazer no próximo ano o 2º Seminário Nacional. Realmente um sucesso de público e crítica, certo? Então, eu fiquei desenhado para falar sobre a imunidade das entidades educacionais. Na verdade, o título da palestra é a imunidade das entidades educacionais, mas, na verdade, são 2 imunidades subjetivas, 2 imunidades direcionadas às entidades de educação sem fins lucrativos. Uma prevista no 150-6C, que está definido expressamente entidade de educação sem fins lucrativos, e a outra prevista no 195, parágrafo 7º, que é destinada às entidades beneficentes de assistência social na forma da lei. A coordenação do seminário pediu sempre para a gente focar nas questões polêmicas e mais práticas. E o primeiro tema que eu selecionei vários temas para a gente discutir hoje aqui. O primeiro tema é um tema que, incrivelmente, ainda é polêmico, apesar da jurisprudência já está toda consolidada no sentido de que cabe, sim, o enquadramento das entidades de educação no conceito de entidade beneficente de assistência social. Essa discussão ela já vem desde da saudosa, festejada decisão do ministro do ministro Moreira Alves, na medida cautelar 236, ainda quando estava se discutindo isso em sede de liminar, onde ele afirmou categoricamente que as entidades de educação cabia a imunidade do 195, parágrafo 7º, cabia dentro do conceito de entidade beneficente de assistência social. Posteriormente, nós tivemos, a partir de 2005, a Lei 11.096, a Lei do ProUni, que regulamentou para as entidades mantenedoras de ensino superior, especificamente, critérios para a concessão do certificado. E, para não restar dúvida, em 2009, veio a Lei 12.101 e disse que o certificado de entidade beneficente de assistência social seria concedido à saúde, educação e assistência. E nos surpreende, recentemente tivemos juntos, né, o Vanderlei, no Congresso Nacional, discutindo com o relator da reforma da Previdência, e ele veio com esse argumento de dizer, olha, eu quero retirar as entidades de educação da imunidade de contribuições sociais, porque eu entendo que ela não faz parte da Seguridade Social.
eu disse, deputado, o senhor está um pouco atrasado, isso já está consolidado na jurisprudência, ou seja, o Poder Judiciário já se manifestou desde a década de 90, o Poder Legislativo, por meio da Lei 1201, a casa que o senhor faz parte, já regulamentou isso na Lei 1201, tem um capítulo específico para a entidade de educação, e o Executivo, através do Decreto 8242, do Decreto 7237, também já tinha regulamentado isso. Então, essa afirmação que o senhor está colocando, que entende que não cabe entidade de educação no conceito de beneficente de assistência social, vai contra o pronunciamento dos 3 poderes da República já consolidados. Mas é incrível que isso se dá principalmente nas fiscalizações da Receita Federal. A gente se depara muito com lançamentos em que se gastam laudas e laudas para dizer que uma entidade de educação que cobra mensalidade não pode ser entidade beneficente de assistência social. E nós temos que impugnar, nós temos que dizer, ora, aqui no âmbito do processo administrativo e fiscal, vocês não podem desconsiderar uma lei que está válida, por hora, a Lei 1201, e que afirma que a entidade de educação pode ser certificada. É incrível que a gente vê o Ministério Público em ação civil pública, a gente vê autores populares ainda deduzir essa tese, certo? Que já está consolidada na jurisprudência, já está consolidada em pronunciamento dos 3 poderes da República. Então, essa era a primeira temática. A segunda temática tem a ver com o que é entidade de educação para fins de abrangência da imunidade. Eu estou tratando aqui das 2 imunidades. O primeiro tópico era na imunidade do 195. E aí existe um conflito entre a educação formal e ações educativas, certo? Por quê? Especialmente, a gente tem conflitos aí, a gente tem situações de diferença de interpretação nas 2 imunidades. Eu me lembro bem aqui, no Distrito Federal, os seminários ligados às igrejas em Brasília não tiveram sua imunidade reconhecida porque não eram certificados pelo Ministério da Educação. Vários deles, e houve um movimento da Secretaria da Receita para fazer com que esses seminários conseguissem, obtivessem autorização junto ao MEC, certo? Porque entendiam que aquilo não era educação formal. Ou seja, não existe essa limitação nos dispositivos constitucionais, não existe essa limitação nos dispositivos legais a respeito do tema, certo? Mas nós vivenciamos na prática a exigência que a imunidade dos impostos, a do 156C, seja exclusiva para a entidade de educação. Em relação à certificação, o problema ele ainda é um pouco maior, porque a lei se organiza e exige que a entidade apresente os atos autorizativos. O artigo 13 exige demonstração e adequação às diretrizes e metas do PNE, atender padrões mínimos de qualidade, ditos esses padrões pelo MEC, ou seja, são todos requisitos de educação formal. E entidades que praticam a educação não formal, como, por exemplo, o conhecido movimento de educação de base, certo? Que trabalha a alfabetização de adultos, mas de uma forma não formal, ele tem um gravíssimo problema de certificação. Vai para o MEC diz que é assistência. Vai para o Ministério do Desenvolvimento Social, diz que é educação. Então, fica nesse limbo. O Instituto Ayrton Senna, por exemplo, que tem suas ações para favorecer a qualificação de professores da rede pública, tem dificuldade de certificação. E não existe, na Constituição e na legislação posta, e a legislação nem poderia fazer isso, certo? Uma limitação nem na imunidade de impostos, nem de contribuições é a educação formal. Mas, na prática, quem pratica ações educativas, certo, tem dificuldade para o gozo da imunidade. E aí, o terceiro tema, que diz respeito à entidade de educação, mas é um tema mais geral, certo? E aí vocês estão percebendo que eu estou tocando em temas que cada um daria uma palestra, certo? Mas, seguindo a orientação da coordenação, expor os principais problemas em relação à questão da imunidade. Esse tema, inclusive, é extraído de uma palestra específica que eu tenho sobre a questão do SEBAS. E a pergunta é, o SEBAS é necessário ainda hoje? E essa discussão ela é desenvolvida a partir dos julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal. Nós temos dois
julgamentos, 2 pronunciamentos, um no recurso extraordinário 5.622, da relatoria do ministro Marco Aurélio, e outro da ADIM 2028, e as que acompanham, da relatoria da ministra Rosa Weber, mas o voto é do ministro Teori Zavascki, de saudosa memória. Esses 2 pronunciamentos, eles são inconciliáveis. Eles, você não consegue aplicar eles, certo, de uma forma que um não brigue com o outro. Por quê? Porque o ministro Marco Aurélio simplesmente disse, olha, para fins de imunidade do 195, parágrafo 7º, certo, imunidade de contribuição, tem que ter uma lei complementar. Tem que ter uma lei complementar. É isso que está na ementa. Portanto, tudo que está na lei ordinária seria inconstitucional, certo? Essa é a diretriz. Esse recurso extraordinário, ele foi julgado com repercussão geral, analisando os casos da Lei 8.212, mas ele tem mais relevância, por quê? Porque, com repercussão geral, ele tem, nos termos do Código de Processo Civil, um efeito vinculante para os julgados e processos que estão sendo discutidos no âmbito do judiciário, certo? No outro processo, no voto da ministra Rosa Weber, no que foi na ementa, ele diz o seguinte, olha, de fato, o 195 existe lei complementar, mas a exigência do SEBAS é requisito de funcionamento, não precisa de lei complementar. Logo, o SEBAS é constitucional. O SEBAS é constitucional. Mas a regra imposta para a concessão do SEBAS à época da Lei 8.212, que são os 20%, seria inconstitucional. É inaplicável essa decisão, do ponto de vista da lógica mínima. Por quê? Porque o que ela diz? O que a ministra Rosa Weber diz? Repetindo o voto teoria. Ele diz o seguinte, premissa maior, exigência do certificado está em lei complementar, não está cumprido. Certo? O certificado é uma regra de funcionamento, então ele é constitucional. Mas a norma que se aplica para fins de certificação, a exigência dos 20%, é inconstitucional. Então eu tenho a situação de ter um certificado previsto numa lei inconstitucional com um critério de concessão inconstitucional que é constitucional. Como é que é isso? Certo? É um certificado que vai ser exigido por uma legislação, por uma regra. A regra, ele diz claramente que é inconstitucional, né? A exigência dos 20%, numa lei inconstitucional, mas o certificado é constitucional. É por isso até que eu desconfio, sinceramente, que o ministro Teori não votou no recurso extraordinário 5.622, porque da efetividade, da praticidade, a decisão dele é impossível. É impossível. E aí, para completar o jogo, nós temos que o certificado que hoje é previsto numa lei posterior à Lei 1201, esse certificado ele é objeto de uma ADIM, certo? Específica, a 4891 e a 480, certo? Em que já houve, Vanderlei, você, no painel anterior falou, já houve um pedido de reconsideração da liminar da OAB, que está com o ministro Gilmar Mendes, que eu desconfio que não vá julgar tão cedo, certo? Até porque ele é contra a tese vencedora, certo? A tese vencedora do ministro Marco Aurélio, e ele não costuma perder fácil, certo? Então, o que é que nós temos hoje? O Ministério da Educação, por exemplo, já se pronunciou sobre o julgamento do Supremo, certo? Então, para responder à pergunta, o SEBAS é necessário, do ponto de vista da ótica do Ministério da Educação, o que é que ele interpretou da decisão do Supremo? Está posto no parecer 909 de 2017. Esse parecer, basicamente, nós fizemos um informativo sobre ele basicamente diz o seguinte, olha, primeiro, o SEBAS continua exigível porque a Lei 1201 não foi atacada, certo? O que o Supremo disse é que não se pode exigir os 20% para a concessão do SEBAS. Então, eu considero que o SEBAS é válido. Tanto ele considera que é válido que, em agosto de 2017, editou a Portaria 15 para regulamentar o processo de concessão de certificados para entidade de educação. Certo? Então, não resta dúvida que o MEC considera esse certificado exigível. E aí ele diz o seguinte, o que vai acontecer é que os processos anteriores à Lei 12.101, os processos protocolados até 2009, na hora que eu for julgar se a entidade
tiver que ter o certificado indeferido apenas pelo não cumprimento dos 20%, como o Supremo disse que essa norma é inconstitucional, essa exigência é inconstitucional, eu vou deferir o certificado. É assim que o MEC está aplicando a decisão do Supremo. E o mais preocupante é assim que o Supremo está aplicando a decisão do Supremo. E isso aí é um texto informativo, esse slide vai ser disponível, do STF, informando que o ministro Barroso, certo, julgou recursos em mandados de segurança daqueles processos que vinham do STJ da tese do direito adquirido. O ministro Barroso, que votou com o ministro Marco Aurélio. E qual foi o pronunciamento dele nesses julgamentos, certo? Qual é a situação? Era aquela situação que entidades que tinham certificado anterior a 77, certo? Tiveram certificado indeferido ainda pelo ministro da Previdência, a entidade entrou com mandato de segurança no STJ, o STJ, num primeiro momento, entendia que, em função do parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.212, estavam preservados o direito adquirido, depois virou essa jurisprudência, e virando essa jurisprudência, as entidades que tiveram a segurança negada no âmbito do STJ recorreram ao Supremo. O ministro Barroso disse o seguinte: ora, a exigência de 20%, o Supremo disse, no julgamento dado em 2028, que era inconstitucional. Então, essa não é aplicável. Mas a periodicidade de exigência do certificado, ela é constitucional. Disse exatamente o que o Ministério da Educação interpretou a decisão do Supremo. Ou seja, o certificado, a exigência do certificado é válida. O que é inconstitucional é a exigência dos 20%. Então, hoje, o que nós temos recomendado para as entidades é: renovem seus certificados, protocolem. Essa questão ainda não está definida, inclusive porque, como colocado na primeira transparência, existe, em ambos os processos, que são inconciliáveis, embargos de declaração e a questão não está transitada em julgada. E tudo pode acontecer, inclusive nada, como diz a música. Certo? Por quê? Porque a composição que vai julgar esses embargos de declaração é outra. Certo? Então, a gente tem que ficar atento. A exigência de certificado ainda é válida. Outro tema importante aqui que eu trago para vocês é a questão da revogabilidade da imunidade para a entidade de educação. Por que esse tema é importante? Porque nós passamos o ano de 2017, está ali o Vanderlei que não me deixa mentir, certo? De gabinete em gabinete no Congresso Nacional, certo? Defendendo que a reforma da Previdência não poderia excluir da imunidade do 195, parágrafo 7º, as entidades de educação. Essa proposta foi levantada pelo relator da reforma da Previdência. E, na enésima hora, ele recuou, certo? Mas o fato, e a gente disse isso, inclusive, em reunião no gabinete do relator, que é o seguinte, que eles não podem revogar a imunidade tributária, porque a imunidade tributária, por si só, já é um direito, aqueles seus destinatários, um direito, uma garantia que está protegido pelo condão da cláusula pétrea. Senhores, reavivamos que a imunidade tributária, ela não é um instrumento tributário, ela é um instrumento de direito constitucional. Quando ela surgiu, a ideia de imunidade, no famoso caso McCormick versus Maryland, nos Estados Unidos, foi porque um gerente de banco nacional americano, certo? Se insurgiu contra uma cobrança abusiva de imposto de funcionamento contra um banco nacional feito pelo Estado de Maryland. O que é que o judiciário americano afirmou ali? Ora, isso não pode porque fere o princípio federativo. Então, toda a imunidade, ela protege um valor constitucional. A imunidade destinada às entidades beneficentes e à educação inclusa, ela protege, no caso, o valor à educação, e está em consonância com todo o mundo moderno que evita, certo, tributar a educação, certo? A gente vive repetindo que o Brasil precisa de educação. E ainda nós estamos discutindo hoje se a educação vai ser tributada ou não, certo? Então, existe esse valor, e existe um valor individual, uma garantia de direito individual
Lembremos que é uma imunidade subjetiva, uma imunidade definida a um sujeito. Se é uma imunidade, é uma limitação ao poder tributário destinada a um público específico e, portanto, está dentro do rol das cláusulas pétreas. E esse tema já tem precedente do Supremo. Na ADIM 939, lembre-se que já se tentou emenda constitucional, certo, para instituir a IPMF, certo? Na época, o Imposto sobre Movimentação Financeira, e queria se instituir esse imposto, inclusive, certo? Em desrespeito à própria imunidade do 150 que nós estamos conversando sobre ela aqui. Certo? O ministro Sidney Sanches, esse é um trecho da emenda que diz: estando caracterizada a plausibilidade jurídica da ação, ao menos quanto à alegação de violação ao disposto no 60, parágrafo 4º, inciso 4, combinados com o artigo 5º, parágrafo 2º, 153b, todos da Constituição, é de se deferir a medida cautelar para a suspensão do artigo 2º e seus parágrafos da emenda constitucional número 3. Ou seja, o Supremo já afirmou categoricamente que não se pode revogar por emenda constitucional a imunidade tributária. Certo? Isso nos dá segurança. E aí, em relação à imunidade de educação, está na transparência, eu não vou passar porque o meu tempo está bem adiantado, o que representa a educação superior. Mas só um dado me chama a atenção. Esses dados são do Sindicato de Mantenedores de Ensino Superior. Certo? Nós acompanhamos essa questão no Congresso Nacional pela Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior, e, na época, o CEMESP levantou esses dados. E são dados só de entidades do ProUni. Certo? São 117 mil bolsas integrais do ProUni. Certo? Considerando que, veja só, se o governo tivesse que abrir essas vagas de bolsas integrais no ProUni, só essas vagas, certo? Ao custo de R$15 mil, que é o custo de uma vaga em Universidade Federal, ele ia gastar 1,8 bilhões, certo? O que se fala da renúncia fiscal das entidades de educação, que o nosso nobre relator queria revogar, era de uma suposta renúncia fiscal, porque, em se tratando de imunidade, não é renúncia fiscal, mas isso aí daria outro seminário, certo? Seria de 1,35 bilhões. Então, o governo estaria, certo? Para economizar na Previdência 1,35 bilhões, estaria fechando vagas a um custo de 1,8 bilhões. Esses dados vão estar na transparência, certo? Ou seja, economicamente, me desculpem, é uma burrice, certo? E aí são dados do MEC, são 2.039 instituições, 275 mil bolsas de estudo, nos 3 níveis de ensino, 1.115 mantenedoras certificadas, mais de 700 municípios, 463 municípios com menos de 100 mil vagas por habitantes. É por isso, e a relevância desses temas que nós colocamos, seja a tentativa de revogação da imunidade, seja a tentativa, a questão da ADIM, certo? Que eu gostei muito quando, no painel anterior, se suscitou aqui a questão da Comissão de Direito do Terceiro Setor. Nós temos um pleito, junto à OAB Nacional, da gente criar a Comissão de Direito do Terceiro Setor no âmbito nacional, certo? Essas questões do terceiro setor, hoje, elas estão palpitantes. É preciso que a OAB atue mais fortemente no combate a essas atrocidades jurídicas. Senhores, agora a gente vai para a questão da realização dos objetivos estatutários. Meu tempo já está quase encerrando e eu ainda tenho três temáticas que eu trouxe para os senhores. Essa é das mais importantes e é uma tensão que eu vejo entre o 150, parágrafo 4º da Constituição, certo? Que diz que as vedações expressas no inciso 6, a linha B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. E a exigência do artigo 14 do CTN, que as entidades apliquem integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais. O questionamento é possível uma entidade ser tributada por atividades fora dos seus objetivos institucionais? É possível isso? É possível a aplicação do parágrafo 4º? Entendo que não. E aí trago um caso muito interessante em que o STJ mandou, numa situação do Hospital Oswaldo Cruz, certo? Tributar
pelo ISS a atividade de estacionamento, aplicando o parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição. Mas o Supremo Tribunal reformou e disse: ora, desde que o resultado dessa atividade seja reaplicado nos seus objetivos institucionais, certo? Está abrangido pela imunidade. E essa decisão do Supremo é salomônica. Por quê? Porque se eu admitir uma atividade fora dos seus objetivos institucionais, obviamente, eu estou admitindo que a entidade não cumpriu o artigo 14 do CTN e a própria imunidade estaria afastada. Então, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal está em consonância com o que diz a súmula 52, certo? Esse é o espírito da súmula 52. Ainda que alugado a terceiros, desde que o resultado seja revertido para a entidade, a imunidade está preservada. E essa é a única interpretação sistemática possível. Sobre esse tema, ainda tem outras polêmicas. Desnecessidade de atuação 100% gratuita, eu vou passar rapidamente. A atuação internacional, há limites. O artigo 14 impõe limites às entidades que gozam da imunidade. Fiquem atentos, em tempo de internet, em tempo de EAD, em tempo de ensino à distância, em tempo de solidariedade, certo, mundial, a gente sempre tem um impulso, às vezes, de querer ir para além das fronteiras. Há limites quanto a isso, certo? Comercialização de livros, farmácias, insumos tecnológicos, imunidade do ICMS. São aquelas situações em que as entidades de ensino começam a desenvolver insumos, aí o custo de farmácia vai vender medicamentos, certo? Pode, certo? Tem a ver com a discussão que nós traçamos. Desde que esteja previsto no Estatuto e desde que esteja dentro das suas finalidades, uma universidade, por exemplo, ela vai praticar ciência, ela vai praticar desenvolvimento de novas tecnologias e ela pode comercializar isso. A única exigência é a questão da escala. Eu não posso passar a vender produtos e serviços numa proporção que eu passe a ser um player de mercado. Mas, desde que eu esteja com o estatuto adequado, certo? Essas atividades elas são abrangidas pela imunidade, sem prejuízo da própria imunidade. Uma questão que foi colocada é sobre a necessidade de ato declaratório de imunidade. Eu preciso requerer a imunidade aos órgãos públicos, certo? Não existe essa exigência no artigo 14 do CTN, certo? Só que as legislações locais elas estão se equipando sempre com essa exigência que é ilegal. Tá? Então, esse é um ponto. Eu estou passando de forma telegráfica porque meu tempo ali já se excedeu em 2 minutos e 15. A questão da cobrança de IOF e imposto de renda sobre rendimentos de ganho de capital em aplicações financeiras, que está prevista no artigo 12, parágrafo 1º da Lei 9532. É preciso dizer que essa cobrança, que é uma tentativa de limitação da imunidade, já foi afastada por medida liminar na ADI 1802, certo? Então, portanto, é ilegal, certo? A questão da remuneração de dirigentes em entidades de educação, isso aí foi uma armadilha do texto que foi introduzido pela Lei 13.204. Para resumir, diz o seguinte, o texto ele diz que o objetivo das últimas alterações foi permitir a remuneração, inclusive, dos diretores estatutários. Mas o texto que foi colocado pela Lei 13.204 diz: não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações, fundações e organizações da sociedade civil sem fim lucrativo, cujos dirigentes poderão ser remunerados desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumprido, esse é que é o problema, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 3º e 16 da Lei 9790, que é a Lei de OCIP. Gente, o que é que diz esses requisitos? Eles exigem que a entidade de educação faça a promoção gratuita da educação. Isso gerou uma insegurança para a entidade de educação, se pode ou não remunerar seus dirigentes estatutários. Eu tenho convicção, certo, que o escopo da lei, o objetivo da lei, a mensagem da lei é autorizar a remuneração. Contudo, eu vivo no Brasil, certo? Eu sei como é que atua a fiscalização da Receita. Se tiver uma brecha, se tiver uma dificuldade, eles vão pela brecha, vão pela dificuldade, vão criar problemas. E esse texto precisa ser modificado, certo? Porque
É incabível, é um retrocesso você exigir para a entidade de educação, para que remunere dirigentes, a promoção gratuita de educação. Por último, a questão da possibilidade de transformação de uma entidade sem fins lucrativos de educação em entidade lucrativa. É possível, é possível. Essa discussão daria um seminário inteiro. Mas no direito, a gente tem um professor meu que dizia que direito não é ciência, é tecnologia, porque numa canetada muda tudo. E eu costumo dizer que é o seguinte: direito pode ou não pode, se a lei diz que pode ou não pode. Certo? Então, para as entidades mantenedoras do ensino superior, a lei diz que pode. A lei do ProUni, a Lei 11.096, no seu artigo 13, ela autorizou as entidades mantenedoras de ensino superior se transformarem em entidades comerciais. Isso vale para qualquer entidade? Não, obviamente que não. Fundação não tem como, certo? Pela sua natureza jurídica, certo? Entidades, essa transformação admitida em lei é só para entidades mantenedoras de ensino superior. Quem atua na educação básica pode se transformar? Não, porque não está autorizado. Entra na seara da insegurança, certo? Então, são esses diversos pontos que eu joguei aqui para vocês, certo? E que está aí meu e-mail, qualquer dúvida, cada ponto desse daria um seminário, mas aí eu cumpri o que foi me pedido, certo? Jogar as questões mais polêmicas. Peço desculpa por não poder ter aprofundado cada um dos temas desses, mas meu e-mail está à disposição para esclarecimento de qualquer outras dúvidas. Muito obrigado a vocês pela paciência.